Gênesis 6, no capítulo 5 fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Amém? No versículo 6 diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e lhe pesou o coração. Chegou uma época que a terra estava só com pessoas ruins. E eles eram tão maus em seu coração, eles viviam em pecados constantemente. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de nos ter criado. Você sabia disso? Que houve um momento em que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Pois aconteceu isso. No versículo 7 diz: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém, diga glória a Deus. Ergue a mão para o céu e diz glória a Deus. Porém, olha que maravilha, nós fomos salvos neste momento, por causa que existia um homem chamado Noé. Quem já ouviu falar de Noé? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé ele andava com quem? Com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Tá igualzinho hoje, sim ou não? Quem tem visto a terra dessa forma? Cheia de violência, corrompida, cheia de corrupção, de homens maus, de pecado, de maldade. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: o único que andava com Deus era quem? Ele era o único que andava com Deus. Ele disse para Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Ela betumou a arca. Entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Deixa eu ver se eu pulei. Pulei. Não. Deixa eu voltar aqui. Betumou por dentro e por fora. Deste modo a farás. E aí Deus começou a dizer para Noé como que ele ia fazer a arca. No capítulo 7 diz assim: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém? Diga glória a Deus. Fecha sua Bíblia agora. Quero que você preste atenção. Lembra que eu falei que você tem que prestar atenção? Porque você precisa aprender a como desenvolver a sua fé. E como é que a gente aprende? Pelo ouvir. E ouvir a palavra, a pregação. Isso está escrito na Bíblia, viu, gente? Não foi vovó Germínia que falou, não. Dessa vez não foi ela. Dessa vez está lá, na Bíblia. Está escrito aí, nesse livro que você está segurando, a palavra de Deus. Que você
Para desenvolver a sua fé, você precisa ouvir. Por isso que esse momento, o momento da palavra, é o momento mais precioso. E é um momento em que o diabo sempre vai tentar desviar a sua atenção. Ele, às vezes, vai desviar a sua atenção, não é nem ninguém que vai passar na sua frente, nem uma criança que vai chorar, nem o cameraman que vai dar uma ratada, que de vez isso acontece, não é a pastora que vai passar atravessando o altar, não é a obreira que correu para pegar o envelope, não. Às vezes a distração é na sua mente mesmo. E nós temos que lutar realmente, é uma luta. Quem está entendendo? Para você ouvir a palavra de Deus, é uma luta. Bota um filme para você ver, se você não presta atenção tudinho. Um Big Brother. Não? A obreira disse não. Ainda bem, obreira, que você não gosta de assistir, eu também odeio. Mas tem gente que qualquer coisa ela consegue manter o foco. Mas quando se trata da palavra de Deus, é uma luta. Pastora, então quer dizer o quê? Que eu sou do demônio? Não, estou dizendo que realmente a nossa vida espiritual é assim. É luta mesmo. E você tem que se esforçar, diga glória a Deus. Você tem que se esforçar para que você não perca o foco da palavra de Deus. Você tem que prestar atenção em cada vírgula que for dita na hora da pregação. Amém? E a palavra de hoje que eu estou trazendo para você, eu quero que você preste bastante atenção, porque vai te abençoar muito essa palavra. Quem precisa de uma bênção na sua família? Pastora, eu preciso de uma bênção na minha família. Levante sua mão. Eu vou ficar com a mão levantada aqui, Como assim, pastora? A senhora não é pastora? O seu marido não é bispo? Mas eu ainda tenho coisas na minha família que eu quero que Deus faça. O que é, pastora? Aí agora é problema meu, não é seu? Outra coisa que eu queria falar para você. Não conte seu problema para qualquer pessoa. Amém, gente? A Bíblia diz que Noé andava com quem? Com Deus. Foi esse o motivo dele ter continuado íntegro. A companhia dele era com Deus. Por isso que ele não se desviou para o outro caminho. Por isso que ele se manteve íntegro diante de Deus. Sabe o que quer dizer a palavra íntegro? Quem já tomou leite integral? Quem conhece, sabe o que é leite integral? O leite integral é aquele que não tem mistura, é ou não é? É o leite puro. E Noé, ele era íntegro. Ele era puro, ele buscava ter uma excelente companhia. Qual era a companhia dele? A Bíblia diz que era com quem que ele andava. Deixa eu ver aqui. Olha lá, Noé andava com Deus. Olha que companhia maravilhosa. Às vezes você tem um amigo que você anda com você, sim ou não? Pastor, a minha companhia é o meu marido. Não tenho outros amigos. A minha companhia é a minha filha. A minha companhia é minha best friend. Eu tenho uma best friend, uma melhor amiga que anda comigo para todo canto. Noé só tinha um amigo, Deus. E provavelmente, porque ele não tinha outra companhia a não ser a de Deus, ele foi um homem íntegro. E a Bíblia diz que ele achou graça, ou foi Deus que achou graça? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Quem que achou graça? Deus ou Noé? Noé.
Ou seja, ele tinha prazer, alegria de estar na companhia de Deus. Ele tinha alegria de estar na companhia de Deus. Quando Deus olhou a terra, ele falou: me arrependi de ter criado a terra. Me arrependi de ter criado os homens. O arrependimento. E ele resolveu dar fim em tudo, dar cabo da terra. Você sabia que a terra existe hoje por causa de Noé? A Bíblia diz que Deus chegou e falou assim: ó, vou dar uma nova chance. Você vai construir uma arca. E explicou a Noé, tintim por tintim, o que ele tinha que fazer. É engraçado que hoje que eu ia pregar essa palavra, eu comecei a pesquisar na internet, olhar a Bíblia, olhar a concordância, pegar a Bíblia de Obreiro, porque eu aprendi uma coisa quando eu era criança. Eu era criança ainda. E hoje eu aprendi que era mentira isso. Eu assisti filmes de Noé falando isso. As pessoas dizem, de repente você também já ouviu algum pregador até renomado dizer que enquanto Noé construía a arca, as pessoas zombavam dele. Eu perguntei ao pastor, que entende mais de Bíblia do que eu, onde é que está escrito isso, pastor? Não tem, né? Não tem escrito. Quem sabia disso que não tem escrito? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, não é, pastoras? A gente não pode ser um papagaio que repete as coisas. A gente tem que ler a Bíblia. E dizem que enquanto Noé fazia a arca, as pessoas zombavam de Noé, porque não tinha nem sinal de chuva. Eu ia falar isso para vocês. Mas eu fui ler a Bíblia e não tem isso na Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus tinha desistido tanto das pessoas que o projeto dele foi só com Noé. Eu fiquei questionando: Deus, eu aprendi isso e não é assim. Mas por quê? Aí Deus falou para mim, ó, olha a revelação que eu vou te dar agora. Deus falou para mim: o meu plano era só com Noé. O que as outras pessoas pensavam ou deixavam de dizer não me interessava. Ele nem quis relatar na Bíblia o que aconteceu enquanto Noé construía a arca. Apesar de alguém dizer por aí, e eu já ouvi também essa pregação, de que as pessoas zombavam de Noé. Como se isso fosse mudar os pensamentos de Noé ou não. O plano de Deus era para com Noé. Diga glória a Deus. E quando o dilúvio veio para destruir a terra, que essa historinha você já ouviu, já desde pequenininha, na escolinha, sua avó te contava, que nem a minha me contava. Hoje eu estou danada lembrando dela, né? E quando o dilúvio veio, não só Noé foi salvo, mas ele e toda a sua família. Diga glória a Deus. Posso te dizer uma coisa? Você que está aqui agora, neste culto, nesta reunião, você hoje é como Noé. É uma pessoa que tem sempre buscado a Deus. E quando você chegou aqui hoje, Deus pediu para falar para você, para que você preparasse a sua arca.
Diga glória a Deus. Deus mandou eu dizer para você, para que você preparasse a sua arca. Deus chamou a Noé e explicou a Noé exatamente o que ele tinha que fazer. Qual o tamanho, qual a medida, a profundidade, a largura, a espessura, quantos côvagos. E Deus ainda deu instruções para ele que ele separasse alimento para ele e para a casa dele. Que ele ia passar um período dentro daquela arca. Que ele se preparasse para o período que ele ia passar dentro daquela arca. E Deus mandou separar um casal de cada bicho, de cada animal, que também ia ser salvo naquela arca. Por isso que eu gosto mais dos animais. Ai, ai, Jesus. Gente, dá muito trabalho, não é, gente? Então Deus está mandando te dizer nessa tarde que você deve também preparar a sua arca para a sua salvação. Presta atenção. Outro detalhe que eu vou lhe dizer. Aquela arca foi construída para a salvação de Noé e a sua família. Então, primeiro, quem ia ser salvo? A promessa era diretamente para quem? Para Noé. A promessa é diretamente para você. Primeira pessoa que tem que ser salva é você. Noé que está no comando da arca. Você que está no comando da sua casa, pelo menos espiritualmente falando. Você está no comando da sua arca, da sua casa. Pastor, e como que eu vou construir a minha arca? Presta atenção na instrução. Quem tem caneta já anota. Estou falando sério. Você primeiro vai pegar. Primeira coisa para construir a sua arca. A fé. É a primeira coisa que você precisa. Primeiro material que você precisa para construir sua arca. A fé. Segunda coisa que você precisa para construir sua arca. Quem sabe o que é a arca? É aquilo que vai salvar você e sua casa, gente. Segunda coisa que você tem que ter para construir sua arca. A perseverança. A terceira coisa que você tem que ter na sua arca, avó, é oração. Pastor, eu já estou... Então, a senhora falando assim, eu já estou construindo minha arca? Já? Diga glória a Deus. Tem um monte de gente aqui que já está construindo sua arca. Quem colocou o nome lá no memorial? Você colocou mais uma tabuinha. É tabuinha que fala? A tábua, né? Quando você vem aqui no culto e assiste a reunião, você está fazendo o quê? Construindo a sua arca. Hoje você bateu mais um preguinho. Quem está entendendo? Você está construindo a sua arca. Pastor, e o dia que eu falto? Ficou um buraco lá. Ah, mas dá tempo ainda tampar? Dá. Não falte mais. Quem está entendendo? Toda vez que você vem num culto, faz parte da sua construção da arca. Quando Deus falou para Noé, para ele colocar alimentos dentro da arca, era o quê? Aquilo que ia manter ele durante aqueles dias. Diga glória a Deus. E quando você também se dispõe a ajudar a obra de Deus, você está mantendo.
Pastor, então estou construindo minha arca? Quem ficou feliz de saber que você está construindo sua arca? Nossa, eu fiquei super feliz quando Deus me revelou isso. Quem ficou feliz de saber que você já está construindo sua arca? Você está construindo sua arca. Quando vier o dilúvio, você já vai estar pronta. Mas sua arca ainda não está pronta. Você não pode parar. Diga glória a Deus. Noé só parou quando Deus falou: pronto, tá bom, chega. Já entrou todos os animais, deixa eu ver, a girafa tá ali, com o girafo. Peraí. Cadê o largato e a largata? Ah, tá ali embaixo, ó. O largato e a largata. Tá bom. Ah, tá faltando um macaco sem vergonha. Veio pulando e não chegou ainda. A macaca chegou, mas ele não. Espera ele chegar. Deus conferiu tudo. A égua, o cavalo, o que mais? Ela sabe de todos os bichos. O elefante, a lefoa. Tudo, gente. Deus viu todos os detalhes. Posso dizer uma coisa para você? Talvez você não saiba, mas Deus vê até os detalhes. Os pequenos detalhes Deus vê. Tudo. E quem que construiu a arca? Foi Deus ou foi Noé? Foi Deus? Ah, ela disse que foi Deus. Vai ler a Bíblia. Igual eu fui. Quem construiu a arca foi quem? Noé. Deus só deu a instrução para ele, igual ele está fazendo para você nessa tarde. Ele está te dando uma instrução. Busque a Deus, creia, tenha fé, persevere, ore, vá à igreja, participe dos propósitos, não desanime, continue até o fim. Que a sua arca está quase pronta. Quem viu o testemunho que eu dei da minha avó? Você acha que minha avó construiu a arca dela todinha? A minha avó foi a primeira a se converter. Ela era uma mulher de oração, uma mulher de Deus em ação. Se ela fosse viva, ela ia estar sentada aqui na primeira cadeira. E ela orou por toda a sua família até o último dia da vida dela. Só que quando ela morreu, ficou um filho dos 8. Ela tinha 8 filhos. A minha mãe é a única filha mulher. E mais 7 irmãos. O único filho que ainda não tinha aceitado a Cristo. E no dia do enterro de vovó, a família toda era crente, menos um único filho dela. E a gente passou a noite em uma vigília ali. E faltando poucos minutos para o caixão dela ir à cova, meu pai, que é um obreiro também, ele passou a contar o testemunho dele que vovó tinha ganhado a alma dele para Jesus. E ali ele fez uma oração, e no meio da oração ele falou: se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus e queira aceitar Jesus, levante sua mão. E aí eu fiz: por que papai não está falando isso, Senhor, se todo mundo é crente aqui? E aí eu olhei para o lado, tinha o meu tio Givaldo, que realmente ainda não tinha aceitado a Cristo. E naquele dia, ele levantou a mão. A arca de vovó estava pronta ou não estava? Se estava, vovó. Vovó querida. Lutou até o último minuto.
Mas a palavra de Deus se cumpriu na vida dela, que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe a canção que a gente acabou de cantar, que eu não sei como Deus vai fazer, mas vai ser perfeito? Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar. Sua arca está sendo construída. Diga amém. Você está construindo sua arca. E você, diga eu, serei salvo. Juntamente com a minha família. Diga glória a Deus.